Perfeito, pessoal. Então, hoje é o nosso segundo encontro. Um pouquinho antes a gente fez um bate-papo, fizemos algumas planilhas. E para a gente quebrar um pouco a lógica também de ficar só também no Excel e com planilha, a gente vai conversar a respeito da administração financeira. Essa é uma parte inaugural. Quando a gente conversou na aula passada, eu dei uns toques a respeito do nosso conteúdo, né? Que é justamente assim, qual que é a função da administração financeira, qual que é a função do administrador financeiro, como é que é, né? Quem é que exerce esse papel de administrador financeiro numa pequena empresa ou numa grande empresa. É uma oportunidade também para mim conversar com vocês sobre como é que foi pensada a administração financeira como disciplina, né, anos atrás, e algumas alterações que a gente tem. Tá? Então, aqui, né, isso é conforme Gitman. Gitman não é um autor nacional. O Asaf Neto, sim, né, já é um autor brasileiro. E Gitman, Ross, são autores bem conhecidos na área da administração financeira, assim como Asaf Neto. E daí tem outros autores bem interessantes. Então, a administração financeira, ela vai tratar sobre o quê, né? A respeito das responsabilidades e atribuições do administrador financeiro. E o que faz os administradores financeiros, né? Administram as finanças de todos os tipos de empresas, né? Não somente das empresas ou instituições financeiras, mas de todos os tipos, né? Sejam as empresas públicas ou sejam as empresas privadas. Então, você tem, né, diversas empresas públicas, né? Pode ter até uma empresa pública, até uma instituição financeira, tipo a Caixa Econômica Federal, mas não necessariamente precisa ser uma instituição financeira. Né? E o administrador financeiro está também, né, dentro de grandes ou pequenas empresas, com ou sem fins lucrativos. Ou seja, o administrador financeiro está em todos os negócios. A verdade é essa. Né? É isso que ele quis falar, só que ele quis puxar todos os pontos, né, onde consta o administrador financeiro. Funções da administração financeira. O que acontece? De forma geral, né, a administração financeira era exercida na pequena empresa pelo contador. Por quê? Porque o contador ele tem todo o conhecimento, né, da área contábil, toda a parte contábil gerencial, e nada melhor do que ele já exercer a função de administrador financeiro dentro da empresa. Né? É claro, ele é o contador, ele tem atribuição, mas ele continua sendo contador. Né? Em muitos casos você tem o contador interno da empresa, mas quem acaba fazendo toda a parte contábil é uma contabilidade externa. Né? A gente tinha na empresa da família, então a gente tinha o contador, ele organizava toda a documentação, antes de haver toda a digitalização, né? Era uma época que, dependendo, os arquivos das notas de vendas, eles já saíam todos, ok, mas as compras, aí tinha que ser tudo lançado, era uma coisa assim bem trabalhosa. Hoje em dia é tudo muito mais prático, né? O sistema vai puxando. Nas médias e nas grandes empresas, a gente já vê que há uma distinção entre a figura do tesoureiro e do controller, né? Há uma distribuição entre as atribuições. Na pequena empresa, você tem um profissional que ele acaba fazendo tudo. Nas grandes empresas, a gente já tem a figura do tesoureiro e do controller. Então, mais adiante a gente vai mostrar, inclusive, no organograma, cada um, e o que é atribuição do tesoureiro, o que é atribuição do controller. Objetivos da administração financeira, né? O objetivo é a maximização do seu valor de mercado, que é bem interessante. Por quê? Pelo seguinte, né? A lógica, a gente poderia debater assim, professor, mas eu entendo que o grande objetivo, né, de quem está à frente da empresa, por exemplo, se é uma pequena empresa, é o contador, é gerar o máximo de lucro. O cara poderia pensar, o objetivo é gerar o máximo de lucro para a empresa. Só que a gente poderia pensar em alguns casos de empresas que elas não passaram um ano sem gerar lucro. Teve empresa, por exemplo, a Amazon, me recordo, né,
que a gente lia como case de sucesso, pô, a Amazon, fantástica, não sei o quê, e a empresa não gerava lucro, né? Ela estava caminhando, engatinhando, e na época aquilo nela, ela já tinha as vendas, não gerava lucro. Hoje em dia, o presidente né, o fundador da Amazon, o Jeff Bezos, né, é considerado um dos homens mais ricos. Aí tem aquele questionamento se é ele, o Elon Musk, o Bill Gates, parte da fortuna foi para, né, para entidades filantrópicas, ou Bill e Melinda Gates, enfim. Mas, assim, é um caso. O caso da Tesla também acho que é um caso, né? Então, o que a gente observa? É que dependendo, não é a questão do lucro imediato, mas a ideia de que, poxa, a empresa está, ou ela não gerou lucro, ou ela não teve uma quantidade tão grande de lucro porque ela teve que investir ou reinvestir uma grande parte dos recursos para esse processo de expansão, só que isso está fazendo com que a empresa tenha uma maior percepção de valor pelo mercado ou para os acionistas, e com isso você consegue, então, o que é chamado, né, de maximização de valor de mercado. Quando é que isso vai acontecer? Quando, se for uma sociedade anônima aberta, né, quando os investidores ou possíveis investidores verificarem que a empresa é uma excelente oportunidade de negócio. O cara vai dizer, cara, investe nesse negócio, que esse negócio vai dar muito dinheiro, né? Pode nunca ter dado lucro, que é o que acontece. Por exemplo, se a gente for ver pessoas que investiram na Amazon há muito tempo atrás, teve alguns que falaram assim, isso aí não sei se vai vingar, coisa e tal. Poucos, né? Porque o pai estava acreditando. Aí, hoje em dia a gente vê o que é. Beleza. O investimento feito por proprietários de empresa deve produzir um retorno compatível com o risco assumido. Claro, o que acontece? Aqui entra um assunto que é a questão rentabilidade, segurança e liquidez, né? Fatores para análise de investimento, ou a questão de risco e retorno. Por exemplo, se eu pergunto, né, para o Matheus, que está aqui comigo, eu digo assim, Matheus, vamos investir? Cara, eu quero te ofertar um negócio. Ó. Vamos investir. É algo completamente novo, um negócio. O mercado não conhece nada desse tipo. Vai resolver um problema das pessoas, vai solucionar uma dor das pessoas. E não tem concorrência, não tem ninguém que esteja ofertando algo semelhante. A gente vai conseguir ter uma margem, uma rentabilidade muito grande. Então, os gastos, né, para que a gente consiga produzir esse produto são muito baixos. E a gente vai conseguir vender por um preço bem legal. O potencial de ganho é gigante. O que acontece? Matheus, eu preciso que você faça o seguinte. A gente vai investir, preciso que você invista 20 mil. Desculpa que eu não perguntei teu nome, não me lembro. Desculpa. João Paulo. João Paulo. Aí o João Paulo investe mais 200, a Ana investe 200 e o Ronaldo aqui investe 200. Certo? Com isso a gente consegue 800 mil, mais 200 mil a gente tem 1 milhão. A gente vai ganhar muito dinheiro. Aí vocês vão dizer assim, olha, é o seguinte, eu posso sair do negócio a qualquer momento? Aí eu vou dizer, não, olha, eu preciso de 1 milhão para que, né? Esse 1 milhão vai ser para fazer a unidade, fabril e tudo mais. Isso significa que vocês não têm liquidez, certo? O cara não pode vender. A questão da liquidez é assim, ó, você facilmente transforma em dinheiro. Quando você faz uma aplicação num produto do banco, produto bancário, lá um CDB, um fundo DI, e você fala assim, ó, preciso sacar o dinheiro. O cara fala, tá na mão, tá aqui. Dependendo do fundo, o cara até pode dizer, ó, tem um período de alguns poucos dias, né? Mas se não, você entra no sistema, dá o clicar, saiu fora, vai ter outro, vai ser, acabou. O cara não tem que esperar. Só que daí vocês têm uma liquidez menor. Se você pensar na poupança, a poupança não tem bastante segurança? Sim, poupança, né, é tido assim como um dos, né, pelos investidores conservadores como extremamente seguro. Então, a lógica é a seguinte, a relação que existe é, se eu estou ofertando um produto que vai ter, ou uma ideia de negócio que vai ter
uma menor liquidez nesse momento, né? E ele tem uma menor segurança, né? Porque o cara vai dizer, não, o dinheiro lá no banco tá certo. Só se cair um cometa, ou explodir tudo, porque senão aquele dinheiro da poupança, né, tem o fundo garantidor de crédito lá, aquele dinheiro vai estar lá, eu vou receber. Então, assim, e se investir na empresa? E se a análise tivesse sido feita errada? O máximo que pode acontecer é você perder o dinheiro que você investiu, ou, né? A cara vai dizer, pô, vou perder 200 mil. Aí pergunto, sendo cada um de vocês investidor, nenhum o Gustavo falou bem. O Gustavo falou assim, e se o Collor resolver limpar tudo, né? Mexer, trancar lá, tipo como aconteceu. O que acontece? A lógica é a seguinte. Quanto menor a liquidez, quanto menor a segurança, maior o retorno que o investidor vai querer. O investidor vai querer um maior retorno. Por isso que você jamais, né, a lógica, a não ser que você tenha uma promessa de ganhos, que daí vai gerar uma maior rentabilidade mais para frente. Então, a lógica é o seguinte, quanto maior o risco, maior o retorno esperado ou desejado. Né? Se eu ofertar para vocês, olha, vamos entrar nesse meu negócio, um negócio super diferente, coisa e tal, tá, e se der muito certo, eu pago mesmo que é poupança, o cara fala, nem vou levantar de casa. Nem vou levantar de casa para te ouvir, porque se o dinheiro lá na poupança está lá parado sem eu me mexer, o dinheiro numa aplicação lá do banco tá, né? Para mim correr riscos, eu vou querer ter um retorno maior, tá? E essa é a lógica. O que acontece? Ao longo das nossas disciplinas, a gente vai verificar o seguinte, quando a gente for falar a respeito da estrutura. Vou trocar já uma ideia, já que está falando da parte da introdução, eu já troco uma ideia com vocês aqui agora. Pensem o seguinte, deixa eu ver quem está aqui comigo no presencial aqui. Se a Natasha, por exemplo, falasse assim, professor, eu tenho um patrimônio de 50 mil e eu preciso de 5 mil reais emprestado porque eu preciso fazer tem uma ideia aqui, não sei o quê. É empréstimo, professora, não é nada, eu pago. Eu tenho um patrimônio de 50 mil, quero 5 mil. Vamos dizer, corresponde a 10% do patrimônio dela. Ela está trabalhando, está tudo certinho, tranquilo, tá? Mesma lógica para uma empresa. Agora você pense em uma empresa assim, o cara vai lá e ele recebe um empréstimo bancário, uma operação de giro e tudo mais. Agora vocês pensem em uma empresa que ela tem um patrimônio, um capital social de 20 mil e ela quer um empréstimo de 200. Ou vocês pensem em uma empresa que ela tem um patrimônio de 100 mil, mas ela tem capital de terceiros de 100 mil. Ou ela tem capital de terceiros de 70 mil. Mais adiante, a gente vai conversar sobre uma ideia e um estudo que muitos profissionais da área, os autores falam, que é pensar qual que é a melhor estrutura da proporção capital próprio, capital de terceiros. Por quê? Porque você pode montar um negócio todo com seu dinheiro, certo? Então, quanto é que você tem? Eu tenho 100 mil para iniciar. O cara iniciando com 100 mil, ele tem um marketing proporcional a esse capital, né? Ou pode ser que boa parte foi para o estoque, foi para instalações e tudo mais, e o cara não tem como investir em marketing. Ou ele pode pegar os 100 mil, conseguir mais um outro sócio que dê mais 200 mil ou mais 100 mil para ele, e ainda conseguir um empréstimo no banco. Moral da história, digamos que ele possa ter, de um jeito ele começa com 100 mil, e do outro jeito ele começa com 300 mil o negócio dele. Com 300 mil o cara consegue investir em marketing, divulgar, crescer, faturar muito mais, comprar mais mercadoria. Ou seja, uma parte dele... Isso, só que daí pensa o seguinte, digamos que, porque daí é o que ele faz com o capital dele, que essa é a nossa ideia da administração financeira. Se você consegue comprar algo, digamos que é comércio, o cara vai lá, compra por 20 e vende por 150 ou 200, quanto mais ele conseguir comprar, é melhor. Aí você vai dizer assim, professor, eu não conheço isso.
Digamos que o cara tenha que importar da China. O cara não faz um parceladão lá. O cara tem que ter o dinheiro para trazer os containers. Então, quanto mais dinheiro ele trouxer, se ele consegue vender a mercadoria, melhor. Nesse caso, se paga. A gente vai ver que tem situações que nem o Matheus talvez puxou a ideia, que realmente acontece, é que o cara se endivida para pagar, para buscar o dinheiro, e a margem dele de lucro não é suficiente para cobrir. Então chega num patamar que o cara está faturando, e quanto mais ele fatura, daqui a pouco ele vai ver, ele está totalmente endividado. Teve um caso de uma senhora, que ela apareceu na televisão, que ela tinha montado um restaurante de comida buffet em quilo, tipo self-service. E ela trabalhava, acho que foi tipo o senhor dinheiro do Fantástico lá, e falou assim, mas o que está acontecendo? Não, porque eu trabalho e eu não vejo dinheiro. Tipo assim, eu tenho um monte de gente, eu atendo um monte de pessoas, vem bastante, só que não sobra nada. Aí o que eles verificaram? Você já deve ter tido uma disciplina de custos, e descobriram que o valor que ela estava cobrando não era suficiente para arcar com os custos. Só que como o marido dela tinha uma outra profissão, tinha uma outra atividade, ele acreditava que ele estava investindo para fazer o negócio crescer. Mas, na verdade, uma parte era o próprio cliente que estava pagando e a outra parte dos gastos e tudo mais, quem estava cobrindo era o marido que estava botando dinheiro no negócio. Aí eles reanalisaram e viram o valor que era correto. Porque, assim, vale a pena você ter muito movimento na sua empresa, no seu negócio? Sim, com certeza. Só que não adianta você ter movimento e não ter retorno suficiente. Tá? Bem legal, né? Ok. Adiante. A geração de lucro e caixa é importante para que uma empresa cumpra a sua função social. Outro ponto que eu gosto de comentar, e até a gente falou, né? Uma outra coisa de comentar é o seguinte. Agora que vem a mensagem da Natasha. É que o que faz uma empresa quebrar não é a falta de lucro. A empresa pode não gerar lucro. O que vai fazer qualquer negócio quebrar é a falta de dinheiro, disponibilidade de caixa para pagar. Então, assim, os casos de empresas tipo Mapping e tudo mais, a empresa estava andando, funcionando, aí chega num patamar, ou buscando muitas operações financeiras para conseguir fazer a empresa girar, num determinado momento ela perde os limites das operações e ela não consegue pegar dinheiro com a instituição financeira. Aí ela não consegue honrar o compromisso. O que acontece? Aquele que emprestou dinheiro, ou aquele que forneceu um produto, ou aquele que foi um prestador de serviço está querendo receber, ele não está preocupado se o cara tem ou não tem lucro, só quer saber que o cara pague ele. E aquelas pessoas que não são pagas podem, então, vir a requerer a falência da empresa. E é o que geralmente acontece. Por isso que existe uma preocupação na nossa disciplina na administração desse caixa, do fluxo de caixa. Aqui, né? As atividades empresariais segundo a natureza. Nós temos atividades de operações, de investimentos e de financiamentos. Operações em razão do negócio da empresa, investimentos, as aplicações de recursos em caráter temporário ou permanente, e, por fim, as de financiamento, refletem os efeitos das decisões tomadas sobre a forma de financiamento. Foi isso que, na aula passada, eu quis mostrar quando a gente abriu aqui, ó. Eu acho que eu vou puxar ele aqui para o lado. Ó, quando eu falei assim, ó, pessoal, aqui o patrimônio, o ativo, perdão, o balanço patrimonial, aqui o balanço patrimonial, né? E daí, como todo mundo já viu, tem aqui o ativo circulante, passivo circulante, né? Ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Então, a ideia da administração financeira é, né, todo o gerenciamento e acompanhamento das disponibilidades, controle dos estoques. Quando a gente fala em administração do capital de giro, eu tenho a preocupação de não ter algo chamado de encalhe, que é aquela mercadoria que não vende, que está super linda e maravilhosa aqui, mostrando um valor de estoques alto, só que a princípio eu não consigo ter
liquidez, eu não consigo transformar ela em dinheiro, né? Da mesma forma, quando a gente trabalhar a redução do capital de giro, eu vou trabalhar para diminuir o tempo que esse estoque fica aqui parado, porque o estoque parado não é dinheiro. É claro, se eu estou numa situação onde eu tenho a possibilidade de fazer umas boas aquisições, que eu tenho um caixa disponível, e daí eu consigo barganhar com o fornecedor, pode ser que seja interessante, mas se não, não. Tá? A administração do capital de giro a gente vai justamente controlar, né, o tempo que a mercadoria fica em estoque, o tempo que ela vai levar em cada uma das etapas, se for uma indústria da produção, assim como a questão da política de crédito. Então, como é que funciona em relação, né, ao recebimento dessas vendas? E assim como o cuidado com o pagamento, né, o prazo de pagamento. Então, essa é a parte operacional. Os investimentos que são feitos, né? Vou botar. Eu não coloquei porque eu deixei a outra. Ver se ele vai puxar. Ó. Então, a ideia do administrador financeiro, cuidar do operacional, cuidar, né, das fontes de recursos que eu tenho, dos investimentos que são feitos, e com a preocupação aqui, que nem a gente foi conversando, a respeito da estrutura. Né? Então, assim, vou fazer para o negócio desenvolver e crescer. Né? O que é mais interessante? É mais interessante buscar um financiamento bancário ou talvez muito mais interessante seria buscar um sócio aqui para investir na minha empresa, ser um sócio parceiro para ajudar, entrar com recurso, né? Vai depender também do qual que é a negociação com o sócio. Pode ser que o sócio seja ele possa lhe auxiliar, assim como ele, além de lhe auxiliar, pode ser que o valor que ele queira, o retorno que ele queira, seja menor do que você está pagando hoje em dia para uma instituição financeira. Vou voltar lá na nossa outra apresentação. Então, atividades operacionais geram receitas e despesas, né, antes das despesas financeiras, são de natureza comercial, produtiva e administrativa. As não operacionais geram receitas e despesas financeiras e receitas e despesas não operacionais. Função da administração financeira. Aqui, os doutores gostam de mencionar a relação que existe, né, da administração financeira com outras áreas, como a economia e a contabilidade, né? Então, ele traz, vamos refletir um pouco sobre as semelhanças e diferenças, né? Relacionamento com a economia. A administração financeira, ela se preocupa, né, com os efeitos macro e microeconômicos. Mudanças, né, na taxa de câmbio, mudanças, às vezes você tem mudanças em relação ao governo, e o governo fala assim, olha, infelizmente a gente está tendo uma quantidade de importação muito grande, a gente vai ter que elevar ali os tributos, né, o imposto de importação vai ser majorado. Para o seu negócio e para a sua empresa, significa que ou o maquinário que você ia adquirir para produzir mais rápido vai custar mais caro, ou se for a matéria-prima, que a matéria-prima vai custar mais caro. Isso pode fazer com que a matéria-prima suba, vai depender da situação, ou você consegue repassar esse valor para o seu cliente, ou se não, vai diminuir a sua margem de lucro. Infelizmente, o que a gente vê bastante no Brasil, com o passar do tempo você vai observando, é que, né, todo ano eles anunciam que vai ter um aumento do salário mínimo, a população fica super feliz. Antes de virar um mês para aumentar o salário mínimo, o trabalhador já vê que o supermercado já aumentou, porque o supermercadista já pensa assim, vou ter que pagar mais. E toda a cadeia, digamos, né, de tudo, desde o transporte, mas você vou ter que aumentar os valores. No final, quando o trabalhador vai ver, cara, eu nem sei, o aumento foi de 1.045 para 1.100, né? Quanto que foi o aumento? 1.100. Dá quantos por cento de aumento? Foi o que mais aumentou faz tempo. Foi o que mais aumentou? E dá quantos por cento de aumento isso? Então, falaram que dá em torno de uns 4 e pouco. Então, o pior é o seguinte, né? No escritório a gente estava conversando, a sala do escritório é locada. Aí, mas foi negociado, né? Aí o IGPM girou quase na faixa dos 20%.
Aí, tipo assim, você aumenta o salário em 5%, aí quem paga aluguel já subiu 20%, aí o produto também já subiu igual. Eu fui comprar um produto, medicamento, que era para a esposa, aí eu perguntei, mas esse valor não está certo? Aí ela falou, não, doutor, é que subiu. Eu falei, olha, estou calculando aqui, já para mim parece que subiu uns mais de 30%, tipo assim, subiu 1/3 do preço, subiu 33%. Ah, não, a gente subiu, olha. Eu falei, cara, né, normal. Então, assim, se a pessoa depender exclusivamente, né, de vender a sua hora, cara, é puxado, porque o cara já nem sabe se ele quer que aumente o salário mínimo ou que não aumente, porque tudo vai aumentando de um jeito, né? É claro, tô brincando, óbvio que a pessoa vai querer que aumente o salário mínimo porque o aluguel vai tudo subir igual, mas não necessariamente acaba acompanhando, né? Que eu tenho observado, assim, em alguns casos. Oi? Acaba aumentando muito mais o custo. É que, na verdade, a lógica é assim, ó, saindo um pouco do assunto, né? Não dá para você depender do salário mínimo, ou tipo de você ganhar o mínimo. Você tem que conseguir você crescer mais do que os... Porque quando você chega nos patamares, por exemplo, algumas atividades, o cara vai dizer, olha, infelizmente, a gente não pode dar um aumento maior porque tem uma quantidade gigante de aposentados. Isso aí vai gerar não sei quantos bilhões, então não tem como fazer. E assim vai com tudo. E se o cara estiver lá naquela base lá, é sofrido. Beleza. Né? Preocupação em âmbito nacional, global. Aí tem algumas ideias. Já tiveram uma aula de economia, né? Alguns já. Que daí se fala a respeito, né, da oferta e da procura, né? Que daí você tenta achar um nível ótimo entre oferta e procura. A mesma coisa que a Natasha, acho que foi quem foi que tinha comentado. Foi o João. João é João? Não, outra pessoa, né? Não, sou o João. Tá. João Vitor, não. Não, João Paulo. João Paulo, desculpa. Então, João Paulo e tem o João Vitor aqui também. Então, o João Vitor tinha comentado a respeito de desemprego e tudo mais, né? Então, maximização de lucros e preços e análise marginal. Beleza. Vamos seguir. A ideia aqui da economia, né? Pensando. Com a contabilidade, perdão. Contabilidade tem toda a questão, né, da análise de custos, feita pelo profissional da área contábil, indicadores econômicos financeiros, todo conhecimento, né, para elaboração, compreensão e análise das demonstrações contábeis. E aqui a gente consegue ver uma figura bem interessante, é um organograma, que ele traz, né, uma organização, uma grande organização, né, nessa organização vocês vão ver que tem um conselho de administração, presidente do conselho, presidente e diretor-geral de operações. Então, geralmente o que a gente está vendo aqui é um organograma de uma sociedade anônima, né? De forma geral, pode ser até fechada, não tem problema, poderia ser. Mas, assim, geralmente você tem uma sociedade anônima aberta, que tem todo um conselho de administração, que vai decidir, né, quem vai ser a diretoria responsável pela gestão. Aí tem lá o diretor presidente e diretor-geral de operações, e daí a gente tem lá um vice-presidente de finanças. E daí, que nem eu falei na empresa maior, você tem a distinção lá da parte financeira em dois profissionais, né? Que é o tesoureiro e é o controller. O tesoureiro, ele é responsável, né? Aqui mostra no organograma. Aqui ele bota como figura de vários gerentes. Então, o tesoureiro, ele está, né, sobre sua responsabilidade, gerente de crédito, gerente de estoque, gerente de caixa e planejamento financeiro. Tesoureiro muito mais para a questão, né, da operação em si, a questão financeira, né? E o controller, se a gente for pensar, o controller está muito mais para a área contábil, toda a questão de orçamento, planejamento, contabilidade de custos, contabilidade financeira e a parte fiscal, né? Aqui é algo assim, ó, que a experiência que eu quero dizer assim, de ter vivenciado, né? De ter vivenciado ou ter visualizado, eu vi profissionais que ganharam muito dinheiro, ou o caso de um profissional ganhou muito dinheiro numa empresa familiar, tá? Às vezes a gente tem a sensação, a impressão
que a pessoa vai trabalhar simplesmente ali com um valor fixo, alguma coisa assim. Conheci um senhor, graduado em 2 faculdades, ele tinha trabalhado numa grande companhia, e ele vem, então, né, claro, já vem com a proposta, o Covid já está há muitos anos, agora já são décadas, né? E a proposta dele para a construtora foi a seguinte: o cara era administrador e contador. A proposta dele para a construtora foi a seguinte: ele falou assim, olha, a gente gostaria que você fosse o administrador geral e que você fosse o responsável por toda a área contábil, tudo, para você ficar, né, junto. Aí ele falou, não, para mim é o seguinte, né, a ideia de administrador geral é até interessante, mas eu me vejo muito mais numa função, não era bem a questão do tesoureiro, mas não na área contábil, e sim como uma peça fundamental para a captação de recursos para a construtora, trazer recursos para a construtora e fazer essa construtora crescer muito, mas muito mesmo. Tá? O que ele fez? Com toda a experiência dele, ele foi atrás, né, de instituições financeiras que pudessem injetar dinheiro na construtora, assim como de investidores que entrassem investindo na empresa. E o acordo dele foi o seguinte: ao invés de você, né? Estou comentando porque assim, ó, quando eu comecei a minha trajetória profissional, ninguém me disse que existia isso, ou que como é que as coisas poderiam ser. O que me disseram é assim: você vai lá, você trabalha, você ganha seu salário, bate o cartão ponto, beleza, faz o seu melhor, né? Tenta ser muito mais sempre do que lhe foi pedido, e beleza. Aí você começa a observar que a questão do conhecimento, de relacionamento, o cara é muito inteligente, só que ele falou assim, ó, eu não quero ficar no dia a dia, eu não quero ficar lá preocupado com a questão fiscal simplesmente, eu quero trazer dinheiro e com isso eu vou fazer a empresa crescer. Com essa visão dele, ao invés do cara ganhar um salário, por exemplo, tinha um outro profissional lá que ganhava em torno de 7 mil reais, essa pessoa, ele mora na Avenida Atlântica, com Mercedes, com carro. Qual foi o acordo dele? Ele falou assim, ó, eu vou fazer a construtora crescer, mas junto com o crescimento da construtora eu quero um percentual, que vai ser um percentual pequeno. Só que eu quero, de certa forma, para a cada operação, não a questão lá de ser sócio, a cada operação, um pequeno percentual, a gente faz como acerto, como, né, no contrato e tudo mais, e isso deixou o cara muito rico. A construtora ficou muito bem, o cara tem todo o mérito dele, mas ele saiu daquela ideia, por exemplo, que nunca ninguém me falou na faculdade, de pensar no quadradinho e dizer assim, não, eu faço isso aqui, ganho isso aqui por mês, 220 horas e vou embora. O cara falou, pera, aqui já tem alguém que está fazendo isso, eu vou além disso e vou trazer negócio para a empresa, tá? Oi. Eu acho que quando tiver uma pessoa que faz tudo a empresa dele, tá problema? Não, depende do tamanho da empresa. O que, ó, depende do tamanho da empresa, né? Se é uma empresa pequenininha e tudo mais. O que acontece é assim, ó. Eu já trabalhei em empresa familiar que não era tão pequena, tinha o profissional da área contábil, só que o profissional da área contábil, ele estava com o tempo dele totalmente tomado, inclusive com atividades que, tipo assim, ó, uma outra pessoa que não precisava ser um contador. Então, assim, ó, ele tinha uma remuneração boa, remuneração compatível com a profissão dele, contador, né? A remuneração era bem boa. Na verdade, eram mais empresas, então ele ganhava como contador de várias empresas, só que ele não tinha tempo para nada. Ele estava focado no operacional, tendo que trabalhar. Moral da história, passado um tempo, aí a empresa descobriu assim, olha, a empresa poderia ter pagado menos tributos porque a legislação assim. Aí vinha o profissional de fora e dizia, o senhor pagou muito tributos. Isso aqui poderia ser feito. Por quê? Porque o contador, o advogado, ele não é um operário de fábrica. Ele tem que estar acompanhando, vocês vão vendo, vocês estão estudando direto, vocês veem como a legislação vai mudando e vai alterando.
O contador, assim como o advogado, ele vai ser depois responsabilizado, no mínimo questionado, mas ele vai ser responsabilizado por não estar atualizado, né? Tem uns casos, por exemplo, teve um senhor, já era velhinho, meu avô já era bem velhinho. O que aconteceu? O contador ele não se atualizou mais. Daqui a pouco meu avô recebeu uma série de, muitos anos, eu vou de 1910, né? Recebeu uma série de multas por não ter entregue declarações. Eu acho que o velhinho também nem sabia fazer mais nada. Sabe assim, aquele cara que ficou no tempo atrás? Então, assim, ele foi responsabilizado? Na época não, fizeram um acerto, ele também acertou lá um valor, assim, sabe? Mas a ideia é que, respondendo a tua pergunta, Matheus, se o cara estiver sobrecarregado, não tiver tempo para nada, não tiver tempo para estar se atualizando, pesquisando ou melhorando, deveria com certeza ter uma outra pessoa. Por quê? Porque é só você pensar o seguinte, tem o caso de diversas empresas, se a empresa não tivesse pegado um momento e ela tivesse repensado o seu negócio, ela teria falido, sucumbido. Né? Um exemplo, não estou dizendo, saindo um pouco, mas só para pegar um exemplo assim, vai estar um pouco fora da ideia, tá? Mas beleza, mas só para a gente entender. Uma empresa que era muito forte, e hoje é mais forte ainda, mas uma empresa que era muito forte na década dos anos 80, era a companhia Hering, em Blumenau, Hering. E a propaganda e divulgação dela era a camiseta básica, t-shirt básica. Beleza? Beleza. A camisa boa, excelente a camisa. Só que daí a gente teve um processo de globalização, que se a gente for falar hoje em dia, você vai dizer assim, meu Deus, como é que podia existir algo diferente do que a gente vive hoje? Mas existia. Veio a globalização e falou assim, olha, a tua camiseta Hering aqui pode ser excelente, beleza, né? Não sei quanto é que é exatamente, mas vamos supor os valores de hoje. Tua camiseta Hering, sei lá, R$40, bonita, bacana. Só que eu consigo uma camiseta dessa vindo da China, cara, né? Ainda que eu vou jogar muito imposto, vou botar por 8 pila. Mas assim, vai quebrar. O que a Hering fez, que é uma empresa centenária? Eles repensaram a ideia de negócios deles e eles foram justamente para as lojas. Na verdade, já muito tempo já estava falando da questão do online, mas eles foram, tipo assim, para toda uma ideia de franquias e o resultado delas é um resultado para você comentar agora bem ultimamente. Mas assim, ela conseguiu, né, passar por aquele momento de crise, crescer muito bem, um caso de sucesso. Se a pessoa está desesperada só naquele problema lá, como é que eu vou fazer, como é que eu vou reduzir custo para vender camiseta branca, e o cara não tem tempo de pegar outros caminhos, o cara acaba quebrando. Não sei se era bem isso que tu também tinhas em mente, ou o que era? Era isso? Teu caso é uma situação que daí o cara está sobrecarregado ou não? Isso, né? Às vezes aquela pessoa que está sobrecarregada também nem consegue se imaginar de forma diferente, porque apesar do estresse, o cara está tão habituado, o cara pensa, não, isso aqui é assim mesmo. Não sei. Beleza. Adiante. Aqui também, né? Aqui a gente tem, né, aquelas siglas em inglês, né? CEO, CFO, né, que é a questão vice-presidente de finanças. Aqui, ó, o tesoureiro, né? Ó, segundo o Gitman. E aqui o controle, né? O controller, perdão. Aí responsável abaixo dele, né? O gerente de tributos, contabilidade gerencial, financeira, custos. Ampliado, né? Para conseguir visualizar cada um deles. Então, o que faz o tesoureiro? Obtenção de fundos, que nem a gente conversou aquele caso, para recursos para a construtora, planejamento financeiro, decisão sobre investimento de capital, administração do caixa, né? E ele está focado na questão do regime de caixa. Tá, tudo isso que a gente está vendo são funções de administração financeira. Mantém a solvência da empresa, planeja o fluxo de caixa, analisa as demonstrações e decide baseado no risco e retorno. Controle. Contabilidade financeira, contabilidade de custos, administração tributária. O controller, que nem a gente falou que ele faz toda a parte fiscal, ele também tem a preocupação assim, ó, dos sistemas que vão auxiliar para que ele consiga realmente entregar, né, todas as declarações, entregar os SPEDs, né? Regime de competências, funções do contador. Registra as operações, passado, presente, né, e já no futuro, até no orçamento. Fornece dados e demonstrações, avalia a empresa e
financeiramente e calcula os tributos. Análise de planejamento financeiro. Então, atividades-chave, né? Atividades-chave, era com hífen e sem coisa. Do administrador financeiro, análise e planejamento financeiro, monitoramento, administra o nível de produção, administra a capacidade de produção. No nossa disciplina de administração financeira orçamentária, eu não chego a trabalhar com vocês, até poderia trazer, a gente vê se pode fazer em termos de disponibilidade, trazer alguns cálculos de ação de estoques. A gente não chega, a gente chega a falar da boa gestão na questão dos prazos, a gente chega a fazer alguns cálculos que estão envolvidos na questão, né, do giro do estoque, mas não se trabalha algo que a administração da produção, a administração de estoques trabalha, que é a ideia do lote econômico de compra, qual que seria o melhor lote e tudo mais, que é bastante estudado nos cursos de administração. A gente pode ver se eu consigo encaixar em algum momento como um extra para a gente comentar sobre isso. Decisões de investimento, né, o lado esquerdo do balanço, decisões, otimização de ativos, e decisões de financiamento, aquela questão da estrutura, né, que é a ideia do lado direito do balanço patrimonial. Por que existe, né, razões para a complexidade das decisões? As taxas de juros, elas não vão ser as mesmas, você tem variações de taxas de juros, você tem operações, você tem todo um cenário econômico que pode influenciar no seu negócio. Vamos tentar trazer algumas ideias, né? Teve já alguns momentos no cenário onde foram feitos muitos contratos em dólar, e daí o dólar, em determinado momento, disparou. Gerou uma série de ações judiciais e depois, judicialmente, se conseguiu reverter os contratos. Por quê? Porque se tornou extremamente oneroso para quem adquiriu, né, de forma a impossibilitar com que ele pagasse. A ausência de poupança de longo prazo, né, isso vai fazer com que você tenha que captar recursos, intervenções nas regras de mercado da economia, comportamento das taxas de inflação e alguns desafios da economia. Aqui a gente já comentou, né, que o objetivo é a maximização da riqueza da empresa, né, pensando também em dar um maior retorno para o acionista. E eu queria mostrar, eu não vou mostrar aqui, mas eu queria mostrar um pouco mais adiante um outro caso aqui que é interessante. O que acontece? Quando eu tive a disciplina de administração financeira e os autores falavam sobre administração financeira, apesar de eles fazerem menção sobre os diversos tipos de empresa e se comentar a respeito disso, o que acontece é que a administração financeira ela foi pensada para as grandes corporações. Então, os livros, Gitman, Ross e tudo mais, eles falavam bastante a respeito das grandes empresas, como é que você deve fazer numa grande empresa, e as pequenas empresas, que são a sua grande maioria, não havia uma preocupação tão forte a respeito das pequenas. Com o passar do tempo e até uma nova percepção, né, do perfil profissional e também, né, do mercado, se passou a dar uma atenção cada vez maior para as pequenas empresas. Por que eu estou comentando isso? Porque os livros eles falavam assim, ó, uma sociedade anônima aberta, como é que você faz com a sociedade anônima aberta, as SAs e tudo mais, IPOs, e o pequeno empresário não chegava lá, você não tinha esse chegar lá, né? Depois eles começaram a passar. Aqui, esse slide, ele conta um pouquinho a respeito, né, isso lá fora, como é que era em termos das sociedades e qual que era o percentual. O que acontece, tinha da informação do Gitman, eu acabei deixando porque aqui eu acho que tem um ponto bastante importante numa conversa inicial com vocês, já que a gente está falando, que é assim, ó, o tipo de sociedade que você escolher, ou que você trabalhar, ela vai ter uma série de efeitos e consequências, né? Então, já tiveram direito empresarial, algo nesse sentido? Sim. Já, né? Aí ela falou sobre os vários tipos de sociedade, você aprende sobre vários tipos de sociedade.
Vocês lembram disso? Tá. Não teve ainda? Então, assim, ó, vamos só trocar uma ideia de uma forma sucinta que é bem legal e vocês vão entender por quê. Porque, assim, ó, onde que eu quero que vocês cheguem, tá? Eu quero que amanhã vocês digam assim, ó, professor, montei meu negócio, estou riquíssimo. Professor, sabe que eu tinha falado daquele caso, daquela pessoa que foi buscar recursos, captou recursos e o cara está super bem? Isso, eu fiz isso, estou muito bem. Né? Então, assim, você pode estar dentro de uma empresa e está buscando. Então, às vezes, são algumas ideias, ou, por exemplo, recebi uma oportunidade para trabalhar num negócio e a gente estava decidindo qual ia ser o tipo de sociedade, ou como é que a gente ia fazer. E daí me deu um clique daquela aula que a gente conversou e eu pensei numa ideia aqui. Então, assim, ó, a Ana não teve, mas vocês falaram sobre diversos tipos de sociedade. O que ficou assim no geral ali dos diversos tipos? O que vocês acham que seria interessante? Por quê? Ou seria sempre um único tipo de sociedade para todo tipo de negócio? A gente sabe que tem uma que mais aparece. Ana, trabalha em contabilidade, Ana? Não? Quem foi a professora de vocês? O Bazanel. O Bazanella é show de bola. Beleza. Aí então, o Bazanella deve ter falado sobre os diversos tipos de sociedade. Aí ele deve ter dito assim, olha, o tipo de sociedade que mais a gente visualiza são as sociedades limitadas, cuja responsabilidade é limitada ao valor do capital social. Aí a gente tem as sociedades anônimas, só que as sociedades anônimas você tem toda uma preocupação de publicar os balanços e tudo mais. De forma geral, ela não é tão bem assim, não tem uma quantidade tão grande quanto você tem as limitadas. É isso? Aí, é claro, ele falou sobre a sociedade simples também, que é a questão artística, intelectual e tudo mais, que não é uma sociedade. Aí ele falou sobre a característica da empresa. É isso? Mais ou menos não. É isso? Tá. Então, assim, ó, pergunto para vocês. Aqui é uma ideia do que eu já vi acontecer bastante e já vi gente se incomodar, tá? Então, assim, ó, se fosse para vocês montarem uma sociedade onde vocês fossem o sócio investidor, em que tipo de sociedade vocês entrariam? Todas, tá bom? Vou contar algumas coisas que eu já vi acontecer, tá? Estou só perguntando para tu. Se vocês quiserem falar no online, também podem falar, fiquem à vontade. Ou digitar, eu estou vendo aqui. Vou contar algumas coisas que eu já vi acontecer, beleza? Acho que até uma delas eu já comentei na aula passada. É o caso do investidor num restaurante, o cara era uma pessoa bem financeiramente, e alguém convenceu ele que era super legal ele entrar. Ele montou uma sociedade limitada. Ele não era sócio administrador, ele era só sócio. Beleza? Aí vocês viram ali sobre o capital social e tudo mais. O que aconteceu? A responsabilidade é conforme lá o capital social. Na hora que eles foram abrir a empresa, o outro investidor falou assim, a gente tem que botar um capital social alto para o negócio andar bem, para a gente conseguir bons limites. E ele se comprometeu a botar um valor, integralizar um valor alto, que ele nem tinha, ele nem chegou a ter. O que aconteceu? O negócio foi montado, infelizmente o negócio não deu certo. Só que o cara não tinha nada a perder, esse que teve a ideia e vendeu para outra pessoa que era bem de vida. E ele não honrou os compromissos, ele nem integralizou o capital. Aí gerou uma ação trabalhista. O outro sócio que não sabia de nada, que já tinha se incomodado um monte, porque ele teve que, falou assim, vamos encerrar esse aluguel aqui, que ele tinha alocado um espaço super bacana, vamos encerrar, vamos resolver o quanto o cara desapareceu. Daqui a pouco ele se viu cercado de uma quantidade grande de ações trabalhistas. Por quê? Porque da ação trabalhista, se a sociedade não tem patrimônio, o empregado, como é uma questão de natureza alimentar, o juiz vai dizer assim, o juiz trabalhista ele vai dizer, pega, desconsidera a personalidade jurídica, cobra daquele sócio, e se aquele sócio tiver algum problema, depois ele que cobre da pessoa que ele fez a sociedade. Mas a pessoa trabalhou, ele precisa receber seus recursos. Mas por que outra pessoa também não foi, outro sócio também não foi isso? Porque, na verdade,
Aí eu não posso te afirmar e botar minha mão no fogo, mas eu acho que o outro sócio, ele já foi mal intencionado quando ele montou o negócio. Ele pensou que o negócio ia dar muito dinheiro. E daí ele pensou que com essa de dar muito dinheiro, ele ia conseguir integralizar um capital que ele nem tinha. Só que ele já começou mentindo desde o começo. Tem isso também, né? Mas mesmo que ele não tivesse mentido, mesmo que o capital social fosse de 10 mil, que geralmente 10 mil que o pessoal coloca, tá? O juiz, ele desconsidera e ele cobra outro sócio. Professor, como é que o professor sabe disso? Porque eu faço isso. Eu peço, quando alguém que vem no escritório, o cara fala assim, doutor, eu não recebi, eu cobro a empresa não pagou, eu peço para o juiz, eu falei, ó, juiz, cobra do sócio. Geralmente, tem um que está lá tocando o negócio, e às vezes ele arrumou alguém que tinha um pouco de capital. E daí eu cobro daquele que tinha o capital. É um problemão, tá? Professor, mas então é o capeta isso. Eu consigo escapar disso? Né? Quem teve direito empresarial ali com base nela sabe. Por exemplo, não teve as empresas do Ike Batista? Grupo X, OGX, OXG, XX, tudo X. Conheci uma pessoa que um dia eu estava na frente de um cara tinha uma imobiliária na Avenida Atlântica, um senhor tinha uma imobiliária na Avenida Atlântica, estava conversando com esse senhor que tinha imobiliária, e daí uma pessoa falou assim, eu só escutei, né, nem era minha conversa, também não me meti. O cara, na época, já fazem muitos anos, né, ele falou assim, olha, eu investi junto com a minha família em torno de uns 110 mil reais. Por quê? Porque eu tinha dinheiro, falei para toda a minha família que era um bom negócio, investi lá no XXX, lá do Ike Batista, e quando deu algo que é tipo aquele chamado efeito manada, que daí o pessoal fala assim, esse negócio do Ike Batista, perfuração, isso não vai dar certo, e daí todo mundo fala, meu Deus, vou vender, e daí o cara fala assim, eu escutei vender, vende, todo mundo começou a vender, ele ainda segurou um pouco, ele falou, acho que isso vai subir, os 100 mil viraram R$1.000. Pergunto para vocês, a gente sabe que o mercado de ações, né, você tem um risco, se chama renda variável, diferente da renda fixa, fazendo uma aplicação no banco, pode perder o valor. Agora, jamais alguém vai bater na sua porta e dizer assim, oi, senhor Ronaldo, tudo bom com o senhor? Eu sou oficial de justiça, o senhor comprou ações da Petrobras? Comprei. O senhor sabe que teve uma operação da Lava Jato? Olha, eu vi na televisão. Então, a Petrobras está com um rombo gigante, deixou de pagar os trabalhadores, eu vim aqui tomar a sua televisão de 75 polegadas. Isso pode acontecer? Não. O que pode acontecer é o seu dinheiro virar pó. Ele pode virar pó. Tipo assim, ó, puf, acabou a empresa. Tá? Ou, que nem a gente estava conversando antes, a ideia de negócio pode ser muito boa e o cara ficar muito rico. Na década de 80, na região ali do Vale do Itajaí, muitas das empresas que foram montadas eram sociedades anônimas. Montavam sociedade anônima. Por quê? Porque você tem a figura do sócio e você tem a figura da diretoria que está tocando o negócio. O sócio, o acionista, ele não tem responsabilidade nenhuma. Jamais, falei brincando, né? Mas jamais um oficial de justiça bateria na porta do Ronaldo porque ele comprou ações da Petrobras. Ele pode ganhar muito, que é com o crescimento da empresa, com pagamento dos dividendos, valorização da ação, mas se ele perder, ele jamais vai ter que desembolsar qualquer valor a mais. Com isso, se for do interesse de você trazer investidores, a ideia da sociedade por ações, né, seria mais interessante, uma SA. É claro, aí existem outros tipos de sociedade de propósito específico e tudo mais, que você tem a figura de um sócio oculto que entra, né, como investidor. Legal? Comentei sobre isso porque em alguns casos, vocês vão estar trabalhando dentro da empresa, vocês vão ver o contrato social da empresa, a empresa é uma limitada, ela tem um sócio, esse sócio não aparece. Vai acontecer.
Existe um outro contrato, fora do contrato da limitada, onde você tem aquele investidor, né? Ou, dependendo da situação, a nossa região aqui, quem trabalha com imóveis e busca investidores, acaba fechando como se fosse vários contratos de aquisição de imóveis. E esse investidor acaba adquirindo os imóveis, depois revendendo, e é uma forma dele se precaver, inclusive, contra terceiros, tá? Mas, se não, é uma sociedade, uma SPR, né, de propósito específico, tá? Isso que o professor falou, né? Vocês lembram disso, né? Falou sobre isso? Não? 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 Tá. Talvez, deve ter falado. Uma sociedade de propósito específico, uma SPE, ela não é levada lá na junta comercial, ela não vai, né, a ideia, é claro, você faz as declarações dela, mas a empresa, a única que vai aparecer como sócio extensivo é aquela empresa limitada. Beleza. Aqui a gente visualiza, né, a ideia de todas as pessoas que fazem parte desse mundo empresarial, né? Então, a empresa, o indivíduo, o mercado financeiro, concorrentes, mercado de trabalho. E aqui, esse nosso material, uma conversa mais introdutória sobre o assunto, existe uma preocupação do próprio administrador financeiro, não só com a empresa em si, mas com o que ela faz em relação ao mercado, qual que é o propósito dela, e isso foi mudando com o tempo. Por isso que tive aqui a ideia dos stakeholders. O que acontece? Na aula passada a gente chegou, não sei se eu ia comentar, eu sei que teve alguma... não, foi na turma de segunda-feira, a gente conversou, e daí até vi que alguns alunos eram de Tijucas. A gente falou sobre Tijucas, pessoal. Aqui tem alguém aqui de Tijucas, não? Então, a Ana é de Tijucas. Então, assim, ó, eu quando passo na estrada, quando passava na estrada, eu sempre via Porto Belo. Continuo vendo, né? Não tem como o cara não ver, né? E se o cara olhar demais, ele vai dar uma bucha em algum lugar, né? E ainda nem vai ter passado a Porto Belo como um todo. Então, assim, ó, Porto Belo é uma baita empresa, enorme, show de bola. E numa das aulas do curso de Direito, teve algum... E a gente sempre vê a questão das informações ali, dos dados da Porto Belo. E numa das aulas, uma pessoa falou a respeito ali da Porto Belo, e eu falei assim, meu Deus, mas será... Né? Tinha todo um carinho. Oi? Tem mais um aluno também de lá. Tem mais um aluno também de lá. Mas não foi nas aulas tipo que eu leciono, foi numa das aulas quando eu estava na qualidade também de aluno do curso de Direito. E a pessoa comentou que muitos anos atrás a Porto Belo tinha chaminés, aquelas chaminés lá tinha todo aquele resíduo das chaminés, e que daí depois fizeram um aterro e não sei o quê. E ela contou um negócio assim que eu fiquei assim, poxa, interessante. Depois resolveram tudo, sei lá, até fizeram um loteamento. Mas o que eu achei interessante ou importante é assim, ó, anos atrás não existia a preocupação nem com o meio ambiente e nem com nada. O cara pensava assim, ó, vou montar meu negócio, vai dar certo e é isso. Atualmente, como a gente está falando muitas vezes ainda, inclusive, de captar recursos, de ter investidores, ou até de nada disso, mas assim, ó, de não ter a sua imagem detonada nas redes sociais e que ninguém mais compra o produto. O que a gente tem atualmente? Atualmente, se o cara fizer uma propaganda e essa propaganda for mal interpretada, o cara pode acabar com o negócio dele. Aliás, já me lembrei de algumas, né? Aliás, teve até uma empresa conhecida que eu acabei de falar, né? Teve uma situação que uma empresa têxtil, a equipe de marketing novinha dela lá, ela quis fazer uma campanha bem legal e botou uns dizeres na camiseta. O que aconteceu? Os dizeres não foram bem interpretados. Sabe aquele negócio que você quer fazer tipo um negócio bacana, para ser engraçadinho, e daí é tipo assim, gosto mais de cachorro do que de pessoa, o cachorro vale mais do que as pessoas, e daí o pessoal começou a malhar o pau na internet, e daí o pessoal fala assim, poxa, eu não compro mais dessa marca, e o valor da ação caiu, e o negócio foi para o espaço. Não sei se é para tanto, mas é, por exemplo, quem viu agora no mercado de capitais, eles falaram que o da Tesla lá, o Elon Musk, falou que ia receber agora o pagamento dos carros, vai começar a receber a partir com o pagamento de criptomoedas. Aí eles disseram que o mercado disse que as criptomoedas é um mercado muito volátil e pode ser que daí a empresa tenha prejuízo e com isso o valor das ações caiu. Comentando só alguns casos que são mais recentes, o que a gente observa é o seguinte:
todos dentro da organização precisam ter um cuidado muito grande com todo o entorno quando você vai para uma localidade. Por quê? Porque às vezes o cara ajuda que vai fazer um negócio super bacana. Tem um programa que eu acho que vocês nem chegaram a ver. Vocês chegaram a ver um programa chamado CQC? Tem um programa chamado CQC, que era lá da Band, né? Aí várias pessoas que a gente vê hoje em dia na comédia saíram de lá, Marco Luque, Danilo Gentili, Rafinha Bastos e coisa e tal. Num determinado momento, não acompanhei tão de perto para saber, mas eles iam fazer alguma obra aqui em Balneário Camboriú, na Estrada da Rainha. Que eu não sei se já fizeram ou se iam fazer, coisa e tal. Só que daí o que acontece? Daqui a pouco você está vendo a televisão, aparece na televisão que em Balneário Camboriú estão fazendo um negócio, todo mundo mobilizado lá na Estrada da Rainha, que vão fazer não sei o quê. Dependendo se fosse uma empresa ou se fosse um negócio, digamos, o cara quer instalar uma fábrica, aí eles falam assim, não, porque essa fábrica aqui é poluidora, porque não sei o que, o cara fala, meu Deus, eu não sabia que essa fábrica era tudo isso. Não compro mais produto dessa fábrica. Aconteceu vários momentos onde, por exemplo, a Dove, aqueles sabonetes e coisa, ela fez uma campanha que ela foi mal interpretada pelo mercado, ela teve que se explicar. Por quê? Porque as pessoas não só não entenderam ou não gostaram da propaganda, como disseram assim, dessa marca eu não mais compro. Né? Então, assim, o gestor da empresa, inclusive o administrador financeiro, ele tem que se preocupar com o ambiente como um todo. Lembrando também que aquele concorrente, ele também pode ter participação na sociedade, ele também pode comprar ações. E se a sociedade vê a empresa como boa, que nem a gente comentou a respeito da Porto Belo, por exemplo, assim, eu acho a Porto Belo super bacana. Pô, a empresa que dá lucro, dá resultado poxa, então eu vou comprar também ações da Porto Belo, também quero ajudar, quero fomentar. Esqueci de comentar para vocês, e já finalizando, eu falei ali do Vale do Itajaí, das sociedades anônimas. Uma das características ali do pessoal ali do Vale do Itajaí era o seguinte: constituir sociedades anônimas fechadas e vender as ações para a própria comunidade. Então, por exemplo, tem uma empresa, vou dar um exemplo de uma empresa bem, assim, de certa forma conhecida. Tem aquela fábrica de conservas Hemer, que é de Blumenau, né? Pepino, palmito, muito boa. Não sei se vocês sabem, mas boa parte, esses acionistas é uma série de pessoas blumenauenses, de Pomerode e tudo mais, que compraram as ações da empresa. Então, porque você negocia na bolsa, mas nada impede de você ter essas ações negociadas. Então, a comunidade em si tem diversas ações da empresa que conseguiu gerar o crescimento, tá? Bem interessante. Senhores, aqui, para a gente terminar a nossa conversa, então, eu gostaria de comentar, já que a gente falou sobre as ações, que as ações eu tenho as ações as ordinárias nominativas, né, ou as preferenciais, né? As preferenciais não têm direito a voto, mas têm preferência no pagamento de dividendos. Se os dividendos não forem pagos, elas podem vir a se tornar ações ordinárias, né? Quando a gente está falando no mercado de ações, hoje em dia você tem todas elas escriturais, e vocês vão fazer uma disciplina onde talvez vocês tenham acesso, né? Antigamente existiam as ações ao portador. Então a pessoa tinha o documento das ações e negociava, eles negociavam as ações. E quem tinha essas ações, quem estava na posse dessas ações, poderia ser o dono dessa empresa. A legislação mudou para não permitir que isso acontecesse, porque daí você precisava descobrir quem que é o dono. Tipo, imagina, até para cobrar alguma coisa, aí aquilo vai mudando de mão e você não sabe quem que é o dono. Quando a gente fala de paraísos fiscais, são situações, muitas vezes, que daí o local permite, ou às vezes que o investidor que está aqui, ou o sócio, é uma empresa de fora, e quando você vai ver lá no Uruguai, as ações eram, né, apontador, e você não conseguia achar, você não conseguia chegar à pessoa. Já foram feitas várias atividades em conjunto. Pink Money, cancelamento, não sei o que é Pink Money. O que é Pink Money? O Gustavo falou um negócio bem interessante também, que antigamente com o telefone, né, você
você para ter digamos, o telefone, você pagava uma fortuna e tinha as ações do telefone, você até o pessoal conseguia negociar. E, por fim, já que depois a gente vai entrar nos outros tópicos, a gente vai falar sobre capital de giro, a gente vai começar a abordar os temas, eu só queria comentar algo chamado de, né, uma opção de compra. Deixa eu puxar aqui o slide. Só um pouquinho. Sei que é um caso que uma vez eu visualizei, já que a gente falou um pouco sobre o mercado de capitais, que foi isso aqui, ó. Isso aqui eu achei bem interessante, já é mais antigo, mas era um caso onde a pessoa, ele imaginava que estava comprando ações, mas na verdade ela estava comprando bônus de subscrição. O que aconteceu? A pessoa tinha uma carteira de investimentos, né, um casal tinha uma carteira de investimentos, e eles fizeram uma aquisição e aparecia lá tipo uns 40 mil. Não me lembro, mas acho que eram uns 40 mil, e aparecia que eles tinham 40 mil. De um dia para o outro, isso aqui já não é tão recente, isso aqui já é mais antigo, para o material. De um dia para o outro, eles olharam e falaram assim, cara, alguém invadiu nossa conta. Roubaram 40 mil da minha conta. Roubaram os 40 mil, coisa e tal. Fez alguma coisa, foram ver, né, se tinha ido para uma outra conta, para algum investimento, desapareceu o dinheiro. Aí foram no gerente do banco, conversaram com o gerente de banco e falaram assim, olha, o que aconteceu? Falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, depois, né, vocês entraram no sistema e vocês compraram o direito de adquirir as ações por um preço mais interessante, porque você tem o mercado de ações, você tem a possibilidade, né, e vocês tinham um bônus para subscrever as ações por um determinado momento. E quando chegou uma determinada data, porque antes você podia comprar e vender essa possibilidade. Quando chegou uma determinada data, aí você já não poderia mais vender, você poderia exercer esse direito ou não. Passou a data e você não exerceu. É tipo assim, vou dar um exemplo, tá? No mercado derivativo, por exemplo, você compra uma opção, né, o direito de comprar uma ação. Aí você pensa assim, cara, essa ação vai subir muito, eu vou comprar o direito de comprar essa ação por 50 reais. Só que daí, quando chega na data, porque você pensa assim, ó, vou pagar para pagar 50, só que eu imagino que vai estar custando cada ação a 75. Então, eu vou ganhar muito dinheiro. Pago um valor, né, pago um prêmio para isso, para poder comprar 50, porque eu imagino que lá no futuro vai estar 75. Se por um acaso tiver 40 ou 45, não vale a pena. Você já pagou o bônus e pagar 50 numa ação que você pode comprar por qualquer outro mercado por menos de 50. Moral da história, era um caso desse, que a pessoa tinha investido, fez como investimento, e perdeu o valor, porque o valor desapareceu, a princípio, né, desapareceu, não foi utilizado, e eles levaram o caso para o judiciário, perderam em primeira instância, apelaram da decisão, dizendo que, na verdade, houve falha por parte da instituição financeira, que não alertou, não informou que ele tinha que exercer o direito, que ele tinha que fazer, né, digamos, para a aquisição das ações, e daí aqui a gente tem a sentença, né? Então eles disseram assim, olha, a compra foi feita pelo portal da instituição, acreditando que eles estavam comprando ações, porque eles viram um valor bem baixo, que era o prêmio, e pensaram assim, estou comprando ações super barato. Houve, né, passou o prazo onde eles podiam exercer o direito de adquirir as ações, né? Só que o bônus foi cancelado sem a devolução investido. Aí diz assim, ó, eles disseram assim, ó, o Código de Defesa do Consumidor deveria ter dado, né? Aí o juiz falou, esse aqui é um desembargador, né? O tribunal. Regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor aplicadas, porém, não implicam na automática procedência dos pedidos. Opção de investir no mercado financeiro que importa em assumir riscos inerentes à atividade. Então, o recurso que eles entraram de apelação foi conhecido e foi desprovido. Eu trouxe aqui essa informação porque o que acontece? Quem está atuando, quem pensa, né, em investir no mercado financeiro, deve estar ciente
que se entende que a pessoa não é uma pessoa leiga. E ela tem que conhecer sobre o mercado. Então, em alguns momentos vai ser bom, porque quem estiver investindo com vocês tem que saber o que está fazendo. Só que, ao mesmo tempo, a decisão de vocês, quando vocês decidirem, olha, sobrou um bom dinheiro aqui no caixa da empresa, vou fazer uma aplicação financeira, ou eu vou fazer uma operação de hedge para me resguardar, para no momento e tudo mais, pode colocar a empresa numa situação bem complexa. Antes de surgir a fusão entre a Perdigão e a Sadia, né? Perdigão e a Sadia, né? Que virou a BRF Foods, houve uma operação financeira que acabou deixando, que tipo, jamais se imaginava, que acabou deixando uma dessas empresas numa situação um pouco mais vulnerável, o que favoreceu a fusão. Então, assim, aquela decisão de investimento e tudo mais faz parte da atribuição de cada um de vocês como administradores financeiros, certo? Senhores, esse é um tópico introdutório sobre a importância e o que se aborda a respeito da administração financeira. Agradeço pela presença de cada um de vocês. Semana que vem, eu acho que a gente vai começar a falar sobre administração de capital de giro, topam? Aí a gente vai para a administração de capital de giro, tá? Beleza? Obrigado pela presença de vocês. Desejo um excelente finalzinho de semana. Semana que vem estamos aí, firmes e fortes. Valeu, abraço, pessoal. Boa noite. Valeu, Gustavo. Boa noite, Bianca. Valeu. Valeu, Ana. Tchau. Boa noite, Natasha. Boa noite, Ângelo. Perdi a minha... Achei. Valeu, André. Valeu.